Eu sou Janaína Maldoné e a minha intenção em fazer esse vídeo é compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa defendida em março de 2019. Nessa pesquisa, eu busquei entender como os movimentos sociais podem afetar as políticas públicas. Para isso, eu estudei os fóruns de educação infantil no Brasil. Os fóruns são movimentos sociais que buscam o acesso e a qualidade no atendimento das crianças pequenas na educação infantil. Ele é formado por diversas pessoas interessadas nessa área, nessa etapa da educação. Então, são gestores de educação, de instituições de educação infantil, diretores, coordenadores pedagógicos, professores da área, professores das universidades, entidades, organizações não governamentais, pessoas representantes de secretarias de educação que se unem para pensar, discutir, monitorar e impulsionar políticas públicas para a educação infantil. O meu interesse nessa pesquisa vem de uma experiência pessoal. Eu fui membro da comissão gestora do Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo e lá nós tivemos alguns desafios que me impulsionaram a buscar pesquisas que tratassem do assunto, que nos ajudassem a buscar melhores estratégias e buscar melhores intervenções. Na falta dessas pesquisas, eu fui procurar saber mais sobre esses fóruns. Então, saber quem são esses atores, quais são as estratégias de proposição, monitoramento, impulsionamento de políticas públicas, quem são, como eles se organizam, como eles estabelecem relação com outros movimentos sociais, com o Estado. Então, todas essas foram questões que me impulsionaram a pesquisar e entender mais sobre esses movimentos e o seu papel no avanço das defesas da infância. Para conhecer mais sobre os fóruns de educação, eu iniciei minha pesquisa fazendo um mapeamento quantitativo desses movimentos. Para isso, eu primeiro articulei os primeiros contatos que eu já tinha por fazer parte de um fórum municipal de educação, e esses primeiros contatos me forneceram outros contatos que me forneceram outros contatos numa metodologia bola de neve. De posse do contato dos 27 fóruns estaduais, eu fui perguntando quantos fóruns regionais e municipais existiam, ou que esses fóruns estaduais tinham conhecimento para poder chegar no número final. E nessa pesquisa eu descobri que são 27 fóruns estaduais, ou seja, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, possuem fóruns, e 47 fóruns regionais e municipais. Regionais significa quando uma cidade, mais de uma cidade, se junta para formar um fórum. O mapeamento, ele durou 2 anos, de 2016 a 2018. Então, eu fiz o mapeamento inicial em 2016 e em 2018 eu voltei para esses fóruns para conferir as informações. Nessa volta, eu descobri que alguns fóruns que eu tinha localizado em 2016 ou haviam se esvaziado ou novos fóruns foram criados. Isso significa que fazer um mapeamento quantitativo de movimentos sociais tem um desafio, porque os movimentos são dinâmicos e eles se esvaziam e retomam, ao longo dos anos. Mas até em 2018, o que eu localizei foram 61 fóruns municipais, regionais e estaduais. Depois que eu fiz esse mapeamento quantitativo, eu fui buscar mais informações sobre esses fóruns. Como era um número muito grande, eu acabei focando apenas nos fóruns estaduais. Então, eu entrei em contato com 9 representantes de fóruns estaduais para fazer entrevista. Como critério, eu foram um fórum de cada região do Brasil e pessoas que tinham disposição para conversar comigo. Nessa primeira entrevista, eu perguntei sobre a origem do fórum, o histórico desse fórum, quem eram os atores, como era a organização e funcionamento deles, quais as estratégias que eles utilizavam para
monitoramento e proposição de política pública, né, de influência nas políticas públicas, e quais tinham sido os avanços e os desafios. De posse das respostas dessas entrevistas, eu elaborei um questionário aí sim para os 27 fóruns estaduais, né? Nesse questionário também fiz essas perguntas, e os fóruns que eu já havia entrevistado, eu transcrevi as respostas e pedi que eles complementassem caso eles tivessem mais coisas para dizer e para trazer daqueles que eles já haviam me falado anteriormente, né? Eu obtive, no total, resposta de 15 fóruns. Os demais fóruns eu não consegui resposta, né, apesar da grande insistência. Quando eu acabei de fazer a pesquisa dos fóruns estaduais, eu quis entender um pouco mais do movimento nacional, né? O movimento nacional, ele congrega todos esses fóruns. É o MIEB, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, né? Então, como eu falei, ele congrega todos os fóruns de educação infantil, mas ele direciona a sua atuação no que se refere à política pública, especialmente em nível nacional. Então, já existiam algumas pesquisas sobre o MIEB. Primeiro, eu li essas pesquisas para entender o movimento nacional e sua articulação em nível nacional. E a partir dessas pesquisas, eu entrevistei uma pessoa que estava participando do comitê diretivo no momento da pesquisa e a Rita Coelho, que tinha sido membro do MIEB e foi durante muitos anos chefe da Coordenadoria de Educação Infantil do Ministério da Educação. Então eu queria entender com ela esses efeitos nas políticas públicas também do lado do governo e não só do lado do fórum, né, do MIEB. Também busquei atas, cartas nacionais dos encontros e os encontros nacionais de 2017 e 2018, eu transcrevi a maior parte dos encontros, né? Quais foram as dinâmicas, os debates, como o movimento foi se posicionando, as tensões que aconteciam naqueles encontros entre os diferentes grupos que fazem parte do MIEB. Foi uma pesquisa muito documental, eu li muitos documentos do movimento, para que eu pudesse entender os efeitos do MIEB nas políticas públicas em nível nacional e compreendesse como ele foi estabelecendo relação com os diversos fóruns, com o governo federal e com outros movimentos sociais, né? Então, a minha pesquisa ela teve essas duas partes, vamos dizer assim, né? Entender um pouco mais os fóruns estaduais, como eles se organizam, como eles influenciam as políticas públicas, né? E, lógico, a partir dos questionários, ou seja, a partir da visão das militantes que responderam às minhas questões, e a segunda parte do movimento nacional em si. Aí foi uma pesquisa mais documental, que teve entrevista também, mas que teve muito mais observação e pesquisa documental. A minha intenção é produzir novos vídeos com os resultados dessa pesquisa, né? A minha pesquisa tem 4 capítulos. O primeiro, eu faço um panorama geral das teorias de movimentos sociais que vão buscar entender os efeitos nas políticas públicas. Então, é um capítulo mais teórico. O segundo capítulo é um capítulo histórico, que eu vou buscar entender como que os movimentos, os fóruns de educação foram surgindo, qual era o contexto que permitiu que esses fóruns surgissem no Brasil. O terceiro capítulo, eu me debruço mais especificamente sobre os fóruns estaduais, né? Então, formas de organização, estratégias, avanços e desafios nos efeitos das políticas públicas. O quarto capítulo é especificamente sobre o movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil em nível nacional. Faço uma análise histórica do movimento, tento ver historicamente quais foram as estratégias de atuação e as relações com o governo federal e como que o movimento foi influenciando as políticas públicas ao longo da sua história, com destaque para os 2 últimos anos de existência. Minha intenção
Então, é fazer pelo menos um vídeo para cada um desses capítulos. É isso.